questão 62, galera, era uma questão de termoquímica de mudança de fase, certo? Só que era uma questão bem complicadinha de entender o que estava acontecendo. Então, isso aqui foi a questão mais enroscada da prova. E eu vou mostrar para vocês que, na verdade, ela é uma questão fácil. Ela só foi construída de uma maneira para te assustar. Mas, né, a gente vai mostrar para a banca que a gente consegue entender e responder o que ele está pedindo. A questão fala assim, ó, sistemas compostos por água e tensoativos em diferentes proporções, depois de homogeneizados, passam por um processo termodinâmico quando atingem temperaturas em torno de 0 graus Celsius. Vamos marcar isso aqui, que essa informação é importante. A variação de entalpia desse processo foi determinada para cada mistura em função da composição do sistema, conforme apresentado no gráfico. Considere que o ponto de fusão do tensoativo puro é menor que 20 graus e o calor latente de fusão da água pura é 334 joules por grama. Sobre esse sistema são feitas as seguintes afirmações. Então, galera, a gente está de olho em um processo termodinâmico que acontece perto de 0 graus Celsius. O ponto de fusão do tensoativo é menos 20 graus, se ele tivesse puro. Se ele não está puro, se ele está misturado com alguma coisa, tipo água, esse ponto de fusão teria que ser menor ainda, né? Então não seria menos 20 graus, seria menos que menos 20 graus. Então esse meu processo termodinâmico em torno de 0 grau, com certeza não poderia ser o ponto de fusão do tensoativo, certo? Então isso aqui não é uma mudança de fase do tensoativo. Esse processo aqui tem que ser algo relacionado à fusão da água, né? Ele botou em torno, ele não botou exatamente, porque vai ser abaixo de 0 grau, né? Porque está misturado com outras coisas. Mas então a gente está de olho na fusão da água, ok? E aí, percebendo isso, só de perceber isso, a gente já consegue resolver a questão. Porque o item 1 fala que o ΔH refere-se à transição de fase do tensoativo. Falso, não é do tensoativo, é da água. E ele fala que o calor latente de fusão do tensoativo puro é menos 180 joules por grama. Esse item está falso de cara, porque calor latente de fusão, passa sólido para líquido, tem que ser positivo, é um processo endotérmico, então nunca pode ser negativo. Só disso já é falso. Além disso, o meu gráfico está relacionado à fusão da água. Então, sendo relacionado à fusão da água, a gente nunca conseguiria tirar informação a respeito do tensoativo. Ele deu até aqui ele fez uma armadilha aqui, né? Porque se você jogar aqui e expandir isso aqui para 100% de tensoativo, você vai chegar em menos 180. Mas não é para fazer isso. Você não pode extrapolar esse gráfico para essa condição, porque o processo é diferente. Então esse item é falso também. E aí, sabendo que 1 e 2 é falso, pessoal, olha o que acontece. Falso, 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 falso. Resposta correta, item D. Acabou. Beleza? Vamos ler os 3 e 4. O 3 e o 4. Afirmativa 3. Até 35% em massa de água pode se apresentar na forma associada à substância e não funde. Então perceba que eu só tenho ΔH positivo, né? Se eu extrapolar aqui, ó, eu só tenho ΔH de fusão da água acima de 35% de água. Porque ó, lembra que aqui é porcentagem de tensoativo, né? Então se eu continuar indo aqui para a direita, eu cheguei em 0. Então eu não estou liberando calor, eu não estou mais absorvendo calor, né? Ou seja, eu não estou fundindo a água, porque para fundir a água a gente tem que absorver calor. Por que eu não estou fundindo? Porque a água está tão em volta nos tensoativos que a água não está mais interagindo com outras águas, né? Ela está predominantemente interagindo com moléculas do tensoativo. Então ela não vai sofrer fusão. Esse item é verdadeiro. E aí, no 4, ele fala que o ΔH é proporcional à quantidade de água não associada. Então, daqui para trás, a gente tem água associada ao tensoativo, né? O meu gráfico seria uma coisa assim. E o ΔH que eu observo é a água que não está associada ao tensoativo, né? A água que sobra livre, entre aspas. A água que está interagindo predominantemente com outras moléculas de água. E sim, né? A gente vê que quanto mais água eu tenho, né? Eu vou diminuindo a proporção de tensoativo, vou aumentando a quantidade de água, vai aumentando o ΔH de fusão. Esse item também é verdadeiro. Resposta D, como eu falei. E a gente ainda poderia fazer uma outra análise, que seria extrapolar o meu gráfico para cá, ó. Quando a gente extrapola o meu gráfico para 0% de tensoativo, que seria 100% de água, a gente chega no 334, algo próximo, 334 joules por grama, que é o calor latente de fusão da água pura. Ok? Também daria para analisar assim. Questão linda, um pouquinho confusa. Entra naquela cota de questões inusitadas do ITA, mas uma questão muito legal.
para trabalhar bem os nossos conceitos de termodinâmica e termoquímica. Próxima, galera.